Boa noite, internautas, boa noite, meus amigos, amigas, para mais um programa do Risco em Evidência. Hoje com um tema super atual, super importante, tanto para as pessoas quanto para as empresas, que é o tema dos riscos cibernéticos, né, relacionado à segurança da informação e muito mais. E para isso, trouxemos uma convidada super especial hoje, a Marta Chu, que é Head de Cyber Insurance da Marsh aqui no Brasil. É uma profissional com muita competência, muito conhecimento, inclusive internacional, que vai compartilhar conosco aqui em primeira mão muitas informações, dados sobre esse setor e principalmente qual o caminho seguir nesse momento em que o mundo vive, né? Pessoas trabalhando em casa, as empresas que antes tinham uma proteção muito concentrada dentro daquela estrutura física, os funcionários iam para lá, agora está tudo descentralizado, tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, é uma série de conhecimento que, em verdade, dava para fazer um baita de um congresso de uma semana inteira, né, Marta? Obrigado pelo seu tema, Marta. Vamos começar, então, o nosso programa com aquele bate-papo sobre lições aprendidas, né? Conta para a gente, Marta, fala um pouquinho das tuas principais lições, o que você traz de precioso para esse público, para a gente começar o programa e irmos desenvolvendo aqui, como sempre, nesse bate-papo tranquilo, sobre esse tema maravilhoso. E vocês, só um minutinho, Marta, e vocês, amigos, lembrem de fazer as perguntas, né, no chat, eu estou dando uma olhada aqui no YouTube. Gostou do programa no final, dá o seu like, curte lá, faz suas recomendações, compartilha e nos ajuda a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas interessadas. Marta, traz as novidades, Marta. Muitas novidades, pessoal. 2020 certamente foi um ano interessante para o cyber e a gente espera que 2021, infelizmente ou felizmente, será ainda maior. Queria primeiramente agradecer o convite do Tácito e da organização do programa de estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento em relação a esse tópico que eu acredito que unanimamente em todas as organizações virou prioridade, não só em decorrência de estarmos, né, na sua maioria, as empresas trabalhando de forma remota em decorrência do que aconteceu da pandemia, mas também porque cada vez mais as organizações têm essa dependência, né, em relação à esfera tecnológica. Então, o digital realmente hoje é algo que nós não temos para onde correr. Imagina na tua organização não ter sistema, o que isso vai acontecer em relação à realização das atividades? Será que sai hoje o teu produto, né, com a transportadora, a nota fiscal é emitida, o teu cliente consegue conversar contigo, o teu telefone funciona, porque hoje a gente já tem, né, sistemas operacionais relacionados à interconectividade de sistemas como o da Cisco e tudo mais. E a lição aprendida, então, trazendo um pouco em relação ao que o Tácito me perguntou inicialmente, é que nós não temos para onde correr e que o risco cibernético, ele não é algo que só está atrelado à TI. Então, hoje é um risco transversal dentro da organização e que, na eventualidade de um incidente acontecer, a gente aqui na Marsh tem visto diversos incidentes, né, de clientes nossos que sofreram ataques cibernéticos durante o ano 2020, estamos aí com o que abriu agora recentemente, também um grande incidente que se tornou público, com fato relevante também, e que vem afetar a organização como um todo. A área de TI, obviamente, ela acaba sendo o bombeiro, né? Então, em tentar tratar disso, mas a organização como um todo é afetada, especialmente quando a gente vem a olhar os custos, né, e o impacto financeiro que o incidente tem. E com a entrada, né, então, a importância do ganho relacionado às questões de violação da privacidade, então, com a entrada de Lei Geral de Proteção de Dados, e no Brasil a gente já tinha outras 30 leis que falavam em relação à violação da Código Civil privacidade, já tinha várias, né? própria Constituição de 88, né? Então, nossa Constituição aí, ela fala em relação à violação da privacidade, só que nunca foi dada, obviamente, a abrangência e importância que o tema
tem, né, em relação à violação. Então, consequentemente, a gente começou a ver também a atuação de órgãos reguladores em cima do tema. Então, se fala muito, né, na questão relacionada à LGPD, Autoridade Nacional, mas temos outros órgãos competentes que têm atuado. O IDEC, o Ministério Público Federal tem atuado, né, bastante. A gente vê empresas de Procon também. Empresas aí de capital aberto agora têm uma preocupação com a CVM, que tem cobrado, né, então, uma postura em relação não só se há um vazamento de informações, mas também se há alguma coisa que vem a comportar algum tipo de impacto para o acionista. Então, tu vê que o âmbito regulatório, ele também ampliou, devido à importância, né, não só do tema, mas em relação ao impacto que a tecnologia tem hoje dentro das operações das empresas. Então, eu acho que é algo que as empresas precisam olhar e começar a considerar na sua gestão efetiva de risco como nos demais. E aqui no Brasil, e aí trazendo um pouquinho da minha experiência internacional, a gente vê que ainda falta um pouco, né, desse assunto amadurecer, apesar de a gente já ter dado alguns saltos em relação ao início aí da minha trajetória de volta aqui, em que o assunto era visto como algo que não poderia ter um impacto à organização. Então, eu acho que é interessante ver essa evolução. Marta, se a gente olhar o que você falou do amadurecimento, é que se a gente olhar um pouquinho para trás, 20 anos só, ou seja, bug do milênio, basicamente, se a gente lembrar daquela época, não o bug em si, mas aquele período, a internet estava começando. A possibilidade de propagação, de vazar, de informações, dados pessoais, chegar num grande número de pessoas, nem existia rede social, começou lá o Orkut no Brasil, ou seja, ainda muito, parece que faz muito tempo, mas faz pouquíssimo tempo. E quando a gente fala de legislação, atualização da legislação, a legislação ela não se atualiza em meses, muitas vezes nem em anos, né? Elas são, os grandes marcos são de décadas em décadas que você consegue ver mudanças. Mas eu queria saber um outro tema também, que eu sei que você já ia falar, mas que diz respeito ao nosso público, aliás, o mundo enxerga o seguro, né, essa parte de segurança, de seguro mesmo, de proteção, uma das proteções relacionadas à cyber, o seguro cyber, isso é novidade, sobretudo no Brasil, que tem pouco tempo, você vai comentar. Fala um pouco de quando isso surgiu, o que trouxe o seguro, qual o papel dele na proteção, ou seja, ele está na proteção, na resiliência, dentro de uma estratégia de gerenciamento de riscos. Onde é que entra o seguro? Ele substitui a proteção da empresa, então ela não precisa mais fazer nada porque ela tem um seguro. Conta um pouquinho isso, porque isso é muito latente, o pessoal quer saber muito essas informações. Bom, seguro cyber no Brasil é algo relativamente novo, embora o produto exista há mais de 20 anos, né? Então, começou em 1999, na Inglaterra. Pré-bug do milênio, na verdade, foi em função do bug do milênio, os mercados, né, de finanças estavam extremamente preocupados com os computadores zerarem, e as seguradoras então estruturaram uma solução que foi um seguro cyber, que eventualmente ele foi evoluindo ao passo que as ameaças começaram a fazer, né, mais barulho ou causar impacto às organizações. Então, 99 foi, né, essa questão relacionada ao bug do milênio. No início dos anos 2000, aí 2003, 2005, a gente teve aqueles vírus, variantes de I Love e tudo mais, que começaram a afetar alguns computadores, e aí houve o surgimento, né, massificado aí das proteções antivírus. Eventualmente, a gente passa para o segmento industrial, em que sistemas, né, que antes eram mecânicos passam a ser, então, digitais, operacionais, controlados por sistemas mesmo, e não só por mecanismo ou rede elétrica, e a gente daí tem um grande salto aí na evolução em termos de impactos, que foi, né, então, a criação do Stuxnet, que na verdade era um vírus para impactar a rede de computadores, né, de uma centrífuga lá no Irã, e eventualmente os hackers alteram esse código e passam a impactar, então, as mais diferentes indústrias relacionadas. E o que aconteceu durante esses 20 e poucos anos aí, esses 23 anos que a gente está?
a nossa dependência tecnológica se tornou maior. Então, tu falaste de redes sociais, mas quando eu falo aqui no Brasil da evolução, se a gente pensar, eu me lembro quando eu retornei, muitas empresas estavam fazendo o processo de adequação para trazer um ERP pela primeira vez, implementar um SAP dentro da sua organização, ou um ERP, né, um sistema aí operacional da Linux, um local aqui que na época acho que a TOTS comercializava bastante. E aí essa dependência se tornou, de certa forma, constante. Não era só mais uma questão de troca de e-mails, e sim fazer a gestão efetiva de uma organização. Então, tudo isso é muito novo para a maioria das empresas. Anteriormente, tu tinha salas de arquivo, você tinha, né, então, as funções armazenadas de forma estrutura física. Hoje, todo mundo tem seus processos digitalizados. Então, essa mudança aconteceu de certa forma bem rápida e muito recente. Então, por isso, muitas organizações ainda não conseguiram associar que aquele investimento que eles fizeram há 5 anos atrás, tá? Ele pode sim representar um risco catastrófico para a organização, porque se o teu sistema parar, a tua empresa como um todo vai parar, e não vai parar por algumas horas, ela vai parar por dias, ela vai trazer, né, então, perdas relativamente altas em relação a essa parada sistêmica. Você pode perder dados necessários, você pode ter vazamento de segredos comerciais estratégicos, em que você não tem uma violação do dado pessoal, e sim de segredos comerciais que são protegidos por uma cláusula de confidencialidade, que para a tua organização podem, né, custar milhões. E que o seguro, então, faz, né, respondendo um pouco aí da tua pergunta? Ele não é um substituto para ferramentas. Inicialmente, eu me lembro quando eu comecei a falar de seguro cyber aqui no Brasil, eu visitava os clientes, né, então, que estavam acostumados a contratar todos os outros tipos de seguro, aí, gestão patrimonial, transporte, e aí vinha eu falar de cyber, vem a menina do cyber aí falar com o CFO. Era assim que o pessoal se referia a mim. E aí, logo, o pessoal já me cortava, não, eu não tenho dados, o meu TI, né, então cuida, ou a gente investe em ferramentas. Perfeito. O teu TI realmente deve investir em ferramentas. O seguro não substitui, então, uma proteção de um antivírus, ele não substitui a questão em relação de você adquirir, né, então, ferramentas de proteção. Fazendo um paralelo aí, é mais ou menos assim. Muita gente mora num condomínio, né? Então, vou dar um exemplo aqui de São Paulo. Tem gente que mora dentro de Alphaville, tem os muros lá, tem controle de acesso com segurança, câmeras e tudo mais. Então, imagina que o teu muro é o teu firewall, uma ferramenta bem utilizada para criar uma barreira de proteção para que, né, agentes mal intencionados não entrem nos teus sistemas. Tu tem os seguranças ali com as barreiras, eles são o teu controle de acesso, tu tem ferramentas para isso, tu tem o teu antivírus. Então, não quer dizer que não há possibilidade de entrar, né, um ator mal intencionado dentro da tua casa, ou eventualmente um fogo surgir, um incêndio surgir dentro da tua residência, porque pode acontecer um erro por parte de alguém. É a mesma coisa aqui no cyber. Então, só que a gente tem um ponto adicional aqui em relação ao cyber. A tecnologia, ela evolui para o bem e ela evolui para o mal. Então, se eu comprei hoje as melhores ferramentas disponíveis no mercado, é muito provável que em 3 anos elas já não são as melhores ferramentas, elas já se tornaram obsoletas, porque é mais ou menos assim, todo ano a Apple, né, lança 2 iPhones por ano, então tu tem lá a versão 10 e depois tu tem a 10S, no ano seguinte já tem o 11S, e tu vai vendo que são pequenas mudanças, mas que num sistema operacional muitas vezes faz a diferença, num design faz a diferença. E na esfera tecnológica, para proteção, a gente tem isso também. Só que faz muita diferença, porque os hackers, eles trabalham, né, proativamente em atacar diariamente as organizações, em causar prejuízos financeiros, em trazer benefícios para eles e rentabilizar. Então, eles têm que acertar apenas uma vez. A tua empresa, né, ela não tem, de repente, uma segunda chance. Então, por isso, é importante a gente começar a considerar o seguro como uma forma de
transferência, né, ou uma robustez de resiliência em relação aos impactos que o incidente pode trazer a uma organização, que são diversos, né? Então, com a entrada de questões regulatórias, como eu estava falando inicialmente aí, podem-se haver multas, podem-se haver a responsabilidade civil atrelada, né, pelos dados de usuários, né, de pessoa física. Você pode ter uma própria perda financeira direta de impacto, né, da tua empresa não conseguir operar. E os custos relacionados, né, então a reconstrução, restauração sistêmicas, assim como as perícias digitais relacionadas a incidentes que num acumulativo se tornam extremamente expressivos. Aqui a gente tem incidentes que as somas foram acima de 100 milhões de reais de perdas para organizações. Então, quando a gente vê essa fotografia como um todo, os valores são extremamente expressivos mesmo. E você falou das empresas investirem em tecnologia, né, se prepararem e ficarem obsoletas. Isso acontece também por um outro motivo. A empresa, ou a maioria das empresas, quando não é uma empresa de cibersegurança que se dedica a isso, todas as outras empresas, o objetivo dela não é desenvolver técnicas, ferramentas, encontrar o estado da arte da cibersegurança, porque não é o core, não é o business deles. Então, a segurança é mais uma das atividades que a empresa desempenha e concorre com marketing, concorre com operações, concorre com logística e todas as outras grandes áreas da empresa. Já o crime cibernético, aquela estrutura criminosa, se dedica full time a isso, a encontrar a melhor ferramenta, a melhor estratégia, o melhor... Essa é a dedicação exclusiva. Então, tudo que vem antes do risco se concretizar, que são a contratação de pessoas, montar políticas, estratégias, adquirir as ferramentas necessárias, mantê-las configuradas, atualizar todo esse parque tecnológico, isso tudo é do antes. Só que tem a lei de Murphy que diz que se algo pode acontecer, um dia ela acontecerá. Né? Então, caso ela aconteça, ou quando ela acontecer, o que a empresa vai fazer? Né? Como é que ela vai se recuperar o mais rápido possível? E os impactos financeiros? Então, eu entendo que é aí que vai entrar o papel do seguro, né? De compartilhar essa perda financeira, que ficaria só com a empresa, essa perda, agora tem um pool de empresas, através do seguro, que vai compartilhar essa perda. É isso? Então... É exatamente isso. Assim, a questão da contratação, né, de uma apólice de cyber não exime a empresa de uma responsabilidade relacionada ao tratamento do seu risco. Vou dar um exemplo no mundo real de novo, para quem não está acostumado com o seguro. Tu contrata teu seguro automóvel todo ano, certo? Uhum. E aí, tu sai, tu estaciona aqui na frente, tu vai, né, trancar o carro, levar a chave junto, né? Porque você tem aí a apólice de seguro que tu vai sair despreocupado e deixar a chave na embreagem só porque você tem, né, uma apólice de seguro que vai te restituir 100% do valor menos, né, a franquia. A mesma coisa aqui, então, só que tem um agravo. Seguradora hoje, a partir do momento, né, que a gente viu aí um aumento significativo na sinistralidade, eu não estou falando de aumento de 10%, 15%, estou falando um aumento de mais de 100% de sinistralidade em comparação a 2019. A seguradora também está hoje restringindo ao que ela vem aceitar em termos de tomada de risco junto ao cliente. Então, em decorrência, né, das perdas cumulativas, não só no Brasil, no mundo inteiro, e aí a gente tem, inclusive, uma participação lá fora e vice-versa, né? Então, porque os mercados dependem muito da questão de dependência de resseguro, a gente acaba sendo impactado negativamente também pelo impacto da carteira em outros locais que sofreram bastante consequências, né, com incidentes.
e aí a gente acaba tendo uma restrição. Então, eu preciso um preparo. O cliente precisa ter processos estabelecidos. A questão de treinamento é extremamente importante. Assim, as pessoas subestimam o quão importante é você investir em conscientização para os colaboradores. E eu não estou falando do colaborador de TI. Estou falando lá da pessoa que exerce da menor função à mais alta função na tua organização. Porque a entrada, né, de ataques, ela se dá através dessas pessoas. Não é muitas vezes a falha da TI, é o erro da pessoa, o erro humano, é a falha humana que permite, então, a gente entrar e ter essas vulnerabilidades. Obviamente, ferramentas ajudam a prevenir, sim. Então, a empresa ter ferramentas para que possa monitorar uma atividade maliciosa, mas, como eu mencionei antes, né, então, a tecnologia evolui para o mal e para o bem, você acaba tendo novos tipos, né, de vírus sendo lançados, novos tipos de vulnerabilidades que a gente chama de zero day, né, então acaba que não houve uma atualização da tua ferramenta para captar justamente uma vulnerabilidade zero day que nunca teve uma tentativa em lugar nenhum, exatamente, em lugar nenhum, então não foi identificada por nenhum sistema. A partir do momento que ela é identificada por algum sistema, né, do fabricante, ele vai pedir para você atualizar para que se proteja daquilo, como se fosse, né, uma variável aí uma mutação do vírus. Exatamente. Marta, isso, assim, tem duas perguntas importantes que são, elas estão unidas. Primeiro está aumentando muito a quantidade de, eu não digo nem ataques, eu digo a insegurança cibernética, né? Tem a segurança do mundo físico, a insegurança da rua, e agora a insegurança do mundo cibernético, que são diversos tipos de insegurança, e ao mesmo tempo, falando de empresas de prestação de serviço, porque muita gente pensa de proteção cibernética para empresas de tecnologia, fábricas que têm maquinários, mas e empresas que têm pessoas, né? Muitas pessoas, empresa de serviço, inclusive. Como é que está se relacionando esse aumento, né, da insegurança com empresas tanto de serviço quanto de tecnologia? E eu já coloco um elemento a mais que você pode misturar nessa sopa, que é Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que no Brasil, como que ela está se relacionando numa seguradora, nos seguros, nas empresas, nos seus clientes de uma maneira geral, que eu sei que você lida com clientes multinacionais, empresas imensas, né? Normalmente são seguros globais, né? Muitas empresas têm seguro no Brasil, mas têm seguros fora do Brasil também. Como é que isso está acontecendo, Marta? Como é que as empresas estão enxergando isso? Bom, vamos lá. Respondendo em relação, né, então, a esse crescimento da percepção do risco cibernético. A Marcia ajuda anualmente a fazer o relatório de riscos de Davos. Amanhã tem uma sessão 1h da tarde, horário de Brasil. Quem quiser inscrever é gratuito. Então, a gente produz anualmente o relatório de riscos, que faz até aquele mapinha de quais são os principais riscos do mundo. E o risco cibernético, né, então, nos últimos 5 anos, ele tem ficado entre os top 3 do maior impacto que pode ter em relação à economia, né, então, global. Isso não se alterou, porque, como eu mencionei, a gente está cada vez mais independente da função que a tua empresa exerce, a tecnologia, e, consequentemente, um ataque em massa, ele pode acabar com o país, né? Então, eu não estou falando só, tipo, de uma empresa. Hoje, pensa na geração de energia, como que é feita, né, das organizações, operação logística aeroportuária, a gente teve incidentes aí que são públicos, né? Então, no final do ano passado, de 2019, desculpa, teve, por exemplo, o Porto de Fortaleza, que foi afetado, né, por um incidente. Então, assim, a economia ampla de um país pode ser afetada através de um incidente cibernético. Por isso que o impacto é muito alto. E para as organizações, muitas delas ainda não avaliaram qual que é o impacto financeiro relacionado a isso. Então, elas desconhecem, né, o tamanho desse buraco negro, só viram a tecnologia como um benefício, um aumento de produtividade, uma melhoria operacional, uma ressalva de custos, e desconhecem ainda que isso também trouxe riscos a reboque em relação, né, à aquisição dessa tecnologia que trouxe todos esses ganhos. E que só vem crescendo, né? E que só vem crescendo. Só vem crescendo. A partir do momento que ele vem impactar, e assim, não é se eu vou ser atacado, é quando todas as empresas
estão suscetíveis. A gente tem aí um cálculo que de cada 10 empresas que são seguradas, a gente sabe que 2 vão ser afetadas. Eu já escutei uma frase dizendo, não é se você vai ser atacado, é se você sabe que já está sendo atacado, né? Já foi atacado ou não. Que atacado todo mundo já foi. Entrar no teu sistema de alguma forma, eles já entraram. Então, né? Então basta verificar se houve algum tipo de dano ou vazamento de informações. E aí que entra a questão relacionada à LGPD. Quando a gente fala de informações de pessoa física, então mesmo funcionários, né? Então a empresa não tem dados lá, não é um varejista, não é a Magalu, não é a Via Varejo, né? Então a Casas Bahia, não é o hospital, não é um banco. Muitas empresas dizem assim, LGPD não vai ser tão importante para mim, porque eu não tenho dados de cliente final dentro da minha organização. Mas a tua organização, ela tem dados de funcionário, ela tem dados dos dependentes, ela tem dados das pessoas com quem vocês tratam no dia a dia, apesar de serem, né, então, empresas do outro lado, no dia a dia, por trás dessas empresas, tem pessoas, então, que têm os seus dados, mesmo sendo o nome, o telefone, está sujeito a LGPD. E, ademais, os contratos também, quando a gente faz a avaliação, né, então, de crédito, de organizações, a gente acaba recebendo informações relacionadas à pessoa física, e isso também está sujeito a LGPD. Então, tem que ter muito cuidado para as organizações que não estão dando a devida importância em relação a essa adequação, que isso pode ser motivo de descumprimento. E a lei, ela prevê, né, no descumprimento e não no vazamento, uma penalização, né, bem alta, entre, né, 2% do faturamento a 50 milhões de reais ao não cumprimento da lei. E o que eu tenho visto, mesmo organizações de grande porte, indústrias grandes, relevantes, não começaram seus processos de 2% do adequação. faturamento anual, né? Exatamente, 2% Não é do mensal, faturamento. 2% do 2%. faturamento anual. Exato, Diga-se de exatamente. passagem. Então, eu tenho visto que muitas empresas não começaram sua adequação. Lembrando que a gente deveria ter tido a lei entrado em full, né, inteiramente, integral, em agosto agora passado. E aí teve todo um processo de índa e vinda, vai entrar, não vai? Pandemia. Exato. Acabou entrando em vigor em setembro, mas com as penalizações postergadas, então, para agosto do ano que vem, quando a autoridade estiver devidamente instaurada. Do ano que vem, não, desse ano. Desculpa, desse ano. Eu ainda 2021. tô na cabeça de 2020. Então, ela entra né, as multas e penalizações entram em vigor agora em agosto de 2020, mas, de todavia, de novo, MPF, PROCON, IDEC, outros órgãos Já estão atuando. podem sim aplicar a multa nas empresas. Por quê? Porque é uma lei vigente e válida no Brasil. Lei vigente e válida, ela requer cumprimento de todo mundo. Então, eventualmente, as empresas precisam começar a olhar por esse lado. Se a tua empresa não se adequou à LGPD, corre, faz alguma coisa, e não é só apertar um botão e pedir para o TI. Tem todo um mapeamento, tem todo um processo de adequação, envolve várias áreas, o processo é demorado e precisa ser realizado, né, então, com prioridade nas suas organizações. Lembrando que se a empresa contratar um seguro, tem cobertura para as questões relacionadas à questão regulatória, até a multa pode ser respaldada pela apólice, mas não se houve negligência ou cumprimento de lei. Então, Me conta isso uma é coisa, importante. Marta. Pandemia, pessoas saíram correndo das empresas, foram para casa e não voltaram mais. E isso está virando uma tendência, né? Empresas Muitas aí não vão dizendo que... voltar, né? Exato, empresas dizendo que, bom, agora é em casa mesmo que as pessoas vão trabalhar. Você sentiu o impacto no aumento de ataques, danos às empresas em decorrência desse fator, que na minha visão é um fator que traz uma vulnerabilidade maior para as empresas do que elas estavam antes, né? Mais protegidas, controladas dentro de um perímetro que era o perímetro da própria estrutura da empresa, todos dentro daquela estrutura, e agora a empresa, em pouquíssimo tempo, né? Ela demorou décadas, às vezes, as empresas de mais tempo, demorou décadas para organizar toda uma estrutura
voltada para dentro, né? E estava começando a pensar em cloud, mas ainda com muita restrição, muito medo do cloud, né? Desconhecido, o que pode acontecer lá, e de repente agora cloud. Agora as pessoas estão em casa e elas têm que acessar os sistemas, ela acessa os sistemas internos, acessa o sistema agora que eu vou deixar em alguma cloud, em algum servidor na internet. Como é que você está, não é vendo, é sentindo na pele mesmo com os clientes essa situação? Olha, no início da pandemia, eu sei de muitas empresas que elas não estavam conseguindo operar de forma remota, né? Então elas demoraram um pouco aí a se adequar em relação a isso, ou tiveram que liberar completamente, né, essas formatações de segurança para que os colaboradores pudessem acessar remotamente, então, os seus sistemas. Então, tu imagina, é como abrir, tipo, a janela, as portas e dizer, olha, seja o que Deus quiser, em relação a quem entra, quem sai aqui. E, em decorrência disso, a gente viu, sim, um grande aumento de incidentes, tem vários que se tornaram públicos no Brasil, desde hospitais a empresas do setor elétrico, a empresas do segmento de serviços, enfim, tem dado até da Kaspersky, né, que então é uma empresa que fornece aí ferramentas de antivírus de proteção, e eles têm até um mapinha que vocês podem acompanhar o quanto de ataques o Brasil recebe diariamente, é bem legal. Mas um dado interessante deles que no primeiro semestre do ano passado houve um aumento de 300% dos ataques cibernéticos no Brasil, e a gente foi líder de ataques aqui. Por quê? Porque as empresas, como tu mencionou, não estavam, né, preparadas, elas tinham essa restrição de ter, né, então, parte da sua operação em cloud, o que fez com que não houvesse, de certa forma, uma flexibilização quanto como né, trabalhar em home office, então estavam engessados com servidores que só funcionavam, né, on-premises, então internamente na organização, então não conseguiriam fazer essa migração, e eventualmente tiveram que flexibilizar para que os colaboradores pudessem trabalhar em casa, e acabou acontecendo diversos incidentes aí. A questão também, em relação à cibersegurança no Brasil, é que os orçamentos voltados para isso são muito baixos. Você então, tem aqui... ataque que aumenta na faixa das centenas, né? 100, 200, 300%, e o percentual de aumento do orçamento para cyber, como é que fica? Assim, chega a ser uma brincadeira, né? Porque tu pegar o orçamento total de TI, a maioria das organizações aqui no Brasil, elas, do orçamento de TI, que não é alto, elas alocam, né, 3 a 4% para cibersegurança. De TI, e não da empresa. TI, não da empresa. Um então, percentual do percentual. Exato, daí tu vê o quanto isso não é uma prioridade para a maioria das empresas. Só que o que acontece se a tua empresa parar? É um problema da empresa e não um da problema organização de como um TI. todo. Exato. Essa é a incoerência. Exato, mas porque falta entendimento a nível, né, então, de board, por isso que a gente tem que promover essa discussão para cima. Obviamente, o pessoal de TI lá está sofrendo, né, tentando quebrar a cabeça com soluções e orçamento para implementar as ferramentas, e se depois acontece alguma coisa, nas costas deles, né, então eu vejo muito isso, e depois vira uma prioridade dentro da organização. É impressionante que às vezes, é assim, São Tomé, né, só acredito vendo. Aconteceu um incidente, a questão vira uma prioridade, assim, sem fundamento dentro da organização. Marta, isso tem muitíssimo a ver, isso que você está falando, tem, assim, a proposta do nosso programa, Risco em Evidência, Gestão de Risco 360 graus, é exatamente fazer isso. A gestão de risco, o gerenciamento de risco, ele não foi feito para mapear os riscos, fazer um relatório bonito e botar isso na gaveta. Não é para isso. Com base nos riscos, é tomada de decisão. Como é que a gente vai tratar, olhando o cenário futuro? Você está vendo, você acabou de falar, eu acompanho da Voz, o relatório já, não sei, 7, 8 anos, que eu acompanho todos os anos, vendo os indicadores. De cabeça, os últimos 3 já está top 3,
ou 5, e sempre com indicação de que nos próximos 3 anos vai continuar nesse ritmo. Ou seja, é algo latente. A É só gente uma tem, questão de quando vai acontecer na empresa. E elas a não gente, fazem nada. a gente tem aqui as perdas, né, cumulativas em 2015 de incidentes cibernéticos estimadas de 2015 foram de 365 bi de dólar, Bilhões de... milhões de dólares no ano de 2015. Agora, né, em 2021, elas devem chegar, deixa eu só pegar aqui o valor, mas assim, um valor astronômico, e vocês vão ver que cresceu assim, foram, 345 milhões em 2015 e teve um aumento de 97% agora para 2021, que vai chegar a 20 bilhões em perdas 20 cumulativas. bilhões. Em 6 anos, gente. E eu lembro do último relatório que eu vi do Gartner, até 2019, então acho que era 15, 16, 17, 18, 19, de um ano para o outro, o orçamento de todas as matérias de cyber, tecnologia, software, hardware, treinamento, tudo isso, aumentava em torno de 10, 11% de um ano para o outro. E as perdas aumentaram nesse volume. Mas o Aí, Gartner provavelmente está falando de cenários globais, porque aqui no Brasil não cenário representa isso. global. Aqui Cenário a gente global. teve agora um pouco mais de investimentos por conta da LGPD. Algumas organizações acabaram tendo a questão orçamentária melhorada em cibersegurança, porque a adequação da LGPD, ela requer sim que você invista em certas ferramentas dentro da organização. Então isso acaba atribuindo, né? Quando se fala uma questão regulatória, todo mundo às vezes, né, todo mundo, porque a gente já viu que algumas empresas nem começaram, mas a maioria das empresas que tem, né, então aí uma preocupação, falou-se em regulação, opa, virou prioridade. Então, acabou se estendendo um orçamento adicional para adequação. Não quer dizer que vai ser mantido isso, o que deveria, porque a tecnologia se tornou essencial para a organização e, consequentemente, assegurar isso, ter a certeza que está rodando de forma coerente e que as informações estão seguras, que os sistemas estão seguros, são extremamente importantes. Uma outra percepção que eu vejo é que as organizações ainda não entenderam o quão dependentes elas estão, né, então, da esfera tecnológica para conduzir os seus processos. E só realmente quando elas sentem o impacto, e aí estou falando de formação pública, a gente teve um incidente que uma marca aí uma empresa de fabricação de cosméticos, né, aqui no Brasil, uma das maiores brasileiras, elas tiveram impactos aí em aproximadamente 400 milhões de reais de perda em relação a um incidente cibernético. Isso daria para prover uma mega blaster estrutura de segurança por quantos anos? Muitos anos. Teria, assim, sem falar que acomodaria tranquilamente também a pólice de seguro deles dentro desse orçamento. Mas eu estou curiosa para ver a publicação dos balanços financeiros agora em março em relação a 2020, porque muitas empresas de capital aberto foram afetadas em decorrência de incidentes cibernéticos e elas vão ter que se precisam elas vão publicar. ter que se justificar, porque elas soltaram fato relevante. E se for americana e europeia, além dela se justificar, ela vai ter que apresentar a avaliação de risco e ela vai ter que apresentar qual é a estratégia de mitigação desse risco, em que prazo, como que ela vai executar. Que isso, nos Estados Unidos eu não lembro, na Europa é obrigatório. Para quem está em Bolsa de Valores, não publicou... No mercado americano, a SEC, que é equivalente à nossa CVM, ela já tem uma diretriz própria voltada para a cibersegurança, que é o Cyber Security Enforcement. Então, já existia uma indicativa a partir de 2012 e eles revisaram em fevereiro de 2018, depois que houve alguns incidentes envolvendo a Equifax,
Pix, que foi muito grande lá nos Estados Unidos, o próprio caso da Facebook com a Cambridge Analytica foi considerado um incidente cibernético de má gestão de segurança da informação, então, né, da empresa. Então, com tudo isso, né, então a FCC lá fez uma revisão de como as empresas deveriam, né, então, se estruturar em relação a incidentes cibernéticos, porque isso tem um impacto muito grande aos acionistas. Então, é um pouco diferente. Eu sei empresas que têm capital aberto lá fora, empresas brasileiras, estão tendo que lidar com a SEC também em relação a esse capítulo. Ela publica lá, mas não publica no Brasil, porque ela não é obrigada a fazer isso aqui no Brasil. Eles têm uma auditoria vinda da FCC lá de fora. Para então, publicação aqui para no avaliação. Então, assim, por exemplo, empresa brasileira que está sujeita à abertura de capital lá, se ela tiver um incidente aqui, ela vai estar sujeita a uma auditoria do pessoal de lá. Legal. Marta, eu queria aproveitar aqui, já tem 3 perguntas do público. O Emerson Garcia, obrigado, Emerson. O Emerson pergunta aqui, vou resumir um pouco a pergunta dele, como é o cenário, como é que você está enxergando esse cenário de cibersegurança, cyberriscos, com a entrada em massa de pessoas, a gente vê ano após ano a quantidade de celulares, tablets que aumentam per capita, né? Isso tem aumentado muito ano a ano. Então, muitas pessoas em casa, o comércio eletrônico, eu lembro que em São Paulo, em 2015, o comércio eletrônico superou o comércio físico, né? O comércio de rua, de shopping. Então, as transações financeiras estão na internet, né? E mais do que no mundo físico. E o crime cibernético percebeu isso, né, há bastante tempo e vem investindo muito. Assim, já fazendo a pergunta, mas já uma pergunta meio desoladora. Como a tua visão de futuro da segurança, do crime, para não falar em tão longo prazo, como é que a gente vai estar daqui a 5 anos, Mar? Bom, dinheiro está desaparecendo de circulação cada vez mais, né? A gente viu a entrada do Pix, que é uma grande revolução, né? Parece que não é tão grande coisa, mas já a gente vai começar a usar o Pix como, assim, realmente uma carteira digital para pagar as coisas nas lojas. Ao invés de tu dar teu cartão, tu só vai escanear ali e fazer esse pagamento, né, em relação a uma transação imediata. Então, hoje o dinheiro virou um número na tela das pessoas, não é mais algo físico. Então, consequentemente, a gente precisa começar a proteger como a gente se comporta em relação a essa tecnologia. Então, eu acho que, infelizmente, né, a nossa geração, e eu considero a minha geração dentro disso e várias outras, não teve a oportunidade de ter uma educação digital para se comportar tanto publicamente dentro das redes sociais, em que a gente acaba tendo uma exposição muito grande e concedendo as nossas informações muito livremente, que depois viram um produto e são usadas, assim, para nossa manipulação de opinião e, eventualmente, até para mapeamento daquilo que a gente vem a desejar, mas também em relação à questão financeira, que nos torna mais suscetíveis a ser impactados através dos cybercriminosos, que estão cada vez mais, né, os criminosos migrando do espaço físico para o mundo digital. Então, precisa ter cautela, precisa ter atenção em relação a isso, tentar evitar, né, então, clicar em links maliciosos. Eu, por exemplo, em relação, né, então, a transações financeiras, eu sempre observo, na minha conta, eu nunca deixo montantes significativos lá, porque se eventualmente acontecer algum tipo de violação, é muito improvável no aplicativo, ou alguma coisa, né, da instituição financeira, ou erroneamente, né, acontecer alguma questão relacionada a agora com o Pix, que ainda estão limitando a só até R$ 5.000, mas o Banco Central vai liberar isso de forma ilimitada, tá? Então, por isso é importante manter uma carteira fria.
O pessoal fala das bitcoins, tá? E Uhum. aí, nas bitcoins, a gente tem essa questão de manter uma carteira quente, se você quiser usar, né, para transacionar rapidamente os valores, e tu tem uma carteira fria, que é como se fosse uma poupança ali, que você não utiliza, só é acessível através de várias conexões em senha. Cartão de crédito, você pode gerar hoje, né, Uhum. Um cartão um virtual. cartão virtual único. Então, eu imagino que cada vez mais a gente vai estar associado a isso. Nos próximos 5 anos, e eventualmente dinheiro vai cada vez mais diminuir a circulação. Eu nem sei por que A inventaram de imprimir última, essa nota de R$ 200, sinceramente. eu Deve ter acho que isso muito dinheiro dá. em Brasília que está precisando sair das mãos de alguém. Olha, a última vez que eu vi, acho que foi no começo do ano passado, a última estatística que 90% do dinheiro do mundo não é mais físico, ou seja, só tem 10% do dinheiro em algum formato físico. Acho que o total era algo em torno de, avaliado em 65 trilhões de dólares, o dinheiro total no mundo. E disso tudo, apenas 10% físico, né? Ou seja, onde está o dinheiro, está o crime. E se o dinheiro está eletrônico, é bit byte, o crime vai atrás desse dinheiro, né? Exatamente. Além do fato de que a coação, a penalização, ainda no mundo virtual, é inferior proporcionalmente ao do mundo físico, o que dá uma falsa sensação, ou uma sensação de que há impunidade, né, no crime virtual. E uma coisa que acho que aqui no Brasil as pessoas ainda não se deram muito conta é em relação à importância e relevância aos teus dados, tá? O quanto isso vale realmente a informação. Então, muitas assim, pessoas dizem, não, dá meu CPF na farmácia normal, ou enfim, eu não tenho restrição a dar minhas informações. Mas eu vou usar um exemplo. Muitas pessoas hoje utilizam a biometria para entrar em prédio, no Uhum. trabalho, até em casa, né? Pensa que hoje, através do teu dedo biométrico, tu pode ir lá no caixa eletrônico e fazer a E retirada de fazer a dinheiro retirada. sem o cartão, né? Então, eventualmente, o que se tornou a porta de entrada para tua conta bancária? A tua biometria. E aonde que é mais fácil eu conseguir violar a biometria? Numa instituição financeira ou na portaria do meu prédio? Uhum. Exatamente. Então, Ou na assim, academia. ou na academia, entendeu? Onde que é mais fácil de se violar e conseguir essa biometria para que eu, né, eu, hacker, ator malicioso, consiga essa informação? Onde que é mais fácil? Essas perguntas E, precisam e começar a essas ser empresas, consideradas. aí voltando para as empresas ou para o condomínio, eles não estão pensando com esse olhar. Eles estão pensando apenas com o olhar da facilidade, né? Facilitar o acesso, mas sem essa preocupação, ou achando que se algo acontecer, não é culpa deles, não é responsabilidade deles, eles não têm nenhuma responsabilidade porque eles não cometeram o crime. E aí entra a LGPD. Exatamente. Aí que veio a importância da entrada de uma lei geral de proteção de dados, entendeu? Então, você pode, hoje, qualquer momento, aonde você quiser que estejam os seus dados, solicitar que eles esqueçam completamente os seus dados. A lei te dá esse direito. E da proteção em relação a isso também, que eles têm padrões que têm que ser adequado para a proteção dessa informação. Então, não é simplesmente colocar um servidor lá com senha. Não, eles têm que monitorar quem entrou e saiu desse servidor, tem que ter criptografia aplicada, tem que ter um monte de coisa. Então, por isso que a lei traz certos encargos adicionais para as organizações e uma proteção para a gente, uma mudança cultural. Na entrada do Código de Defesa do Consumidor nos anos 90, teve um impacto similar. As pessoas não entendiam direito, as empresas estavam um pouco assustadas e, eventualmente, né, teve aí um ajuste que se encaminhou para os próximos 5, 10 anos. Mas que hoje todo mundo sabe, né? Que se comprar alguma coisa que não está direito, sabe seus direitos, sabe como reclamar, sabe? Eventualmente. Aqui na Lei Geral de Proteção de Dados a gente vai ter uma evolução similar Uhum. nos próximos anos.
Marta, o Emerson Garcia, obrigado, Emerson. No começo eu não entendi a pergunta dele. Ele está querendo saber qual é o site lá de Davos, da reunião que você vai ter amanhã Te coloquei um link sobre... aqui, você pode copiar e colar para o pessoal. Só se inscrever, gente, é gratuitamente, vai ser pela ferramenta Zoom, tá? Por isso que eu ia perguntar, é do Zoom? Pronto, É já do está Zoom. aqui para vocês. E Então, podem acompanhar ao Emerson, vivo. eu coloquei aqui no chat do YouTube esse link que é do Zoom para acompanhar amanhã. Tá? Qual é o tema amanhã? Qual é a pauta, Marta? Amanhã vai ser, então, o seminário de Davos sobre os Global Riscos Risks. cibernéticos. Não, é o Ah, os relatório. riscos globais mesmo. E Não é daí ele só faz o. sobre cyber. Não, ele faz o ranking dos principais riscos que a gente vai enfrentar agora em 2021. É o relatório anual, e daí que pontua Perfeito, riscos climáticos, não sei o quê. Então, esse é o relatório que a Marte sempre produz anualmente para Davos, que perfeito. é publicado por todo mundo aí e visto bem Imagina que bacana. amanhã essa reunião vai ser em inglês. Né? Será em Todo inglês. perfeito. Será em Para o pessoal inglês. já se preparar. O Reginaldo Sampaio também fez uma pergunta aqui. Qual é a melhor estratégia para conscientização da organização? Perfeito isso daqui. Porque eu acho que o principal ponto, a maior dificuldade da empresa, se ela tem dinheiro, não é comprar tecnologia, implantar, né, nem configurar, porque ela também vai ter bons profissionais, manter esse parque, ok, mas é o conscientizar as pessoas, algo que você falou, Marta, de treinar as pessoas, conscientizar, e que é um efeito serrote, né? Você treina e as pessoas esquecem, você treina, então a conscientização ela tem que ser permanente. O que que você acha? Qual é a tua opinião em relação a essa estratégia para conscientização? Eu acho que assim, hoje a conscientização deve ser feita de forma ampla dentro da organização. É importante, né, lembrar que hoje a questão relacionada a phishing é a forma mais comum de porta de entrada, né, de incidentes dentro das infraestruturas das organizações. E não é interessante a gente ir lá e despejar um monte de conteúdo na cabeça do usuário. Precisa engajar com algo que correlaciona, né? No dia de hoje já tem várias plataformas de treinamento interativo, fazer com que ele se correlacione com a realidade da infraestrutura que ele está inserido dentro da organização, para que ele entenda o impacto que tem em relação ao risco. E, obviamente, né, a questão de gerenciar o risco cibernético precisa ser como uma das principais prioridades do corpo diretivo da empresa. Não adianta vir só algo como uma recomendação da área de TI ou do compliance, porque se tornou uma questão regulatória, porque o treinamento hoje é obrigatório para todo mundo que tem exposição a dados pessoais em relação à LGPD. Mas quando a gente fala, né, de segurança, de tecnologia, ela não deve ser voltada só para dados. É para a operação como um todo. Então, a empresa, né, o board diretivo, ele precisa comprar esse risco, ele precisa estar consciente de como isso vai impactar e ter a certeza que todo mundo dentro da organização é corresponsável em relação a isso, assim como seria responsável se houvesse um roubo ou se houvesse algum tipo de problema interno. Então, mais ou menos dentro desse paralelo que precisa ser feito. Isso que você está falando, Marta, de conscientização, e a gente está falando aqui muito de tecnologia, e a proteção dos dados, a proteção da informação, ela não depende só da tecnologia. Para vocês terem uma ideia, parece algo de ficção científica, falar de criptografia, né? Algo muito moderno, mas a criptografia já existe há mais de 2000 anos. Né? O esconder a informação, isso já é muito antigo. O que foi feito com os sistemas informatizados foi criar uma forma, dentro dos computadores, de criptografar. E aí isso se tornou conhecido. Ainda nessa linha, como é que a gente protege aquela conversa no bar e aquela conversa na cadeira de avião? Tá? Hum, Existem profissionais que vivem de voar, principalmente na época que a ponte aérea era muito mais ativa que hoje, né? Mas isso não mudou. Ponte aérea Rio-São Paulo, São Paulo-Brasília. E o objetivo deles é identificar pessoas dentro do avião para sentar atrás ou do lado e obter informações.
informações sobre política, sobre empresa, sobre negócio, né? Laptops abertos, pessoas trabalhando, aproveitando aquela hora no computador, sem nenhuma máscara de espelhamento no computador e as informações todas abertas. Existe software que protege isso? Não. Como é que é? Como que se protege esses dados? Só através de conscientização. Eu não vou falar sobre isso no avião, porque alguém pode estar escutando, no bar não é um local de falar sobre determinadas informações, e isso passa por conscientização. A estratégia mais eficiente de proteger dados, seja dentro dos sistemas computacionais ou fora, é conscientização. A partir desse momento que a pessoa está consciente, ela passa a ser muito mais vigilante, muito mais proativa em relação a onde ela clica, com quem ela fala e o que ela fala. Acho que essa é a melhor estratégia. No entanto, eu acho que é mais difícil, né? Porque a gente está falando de lidar com pessoas, e dependendo da empresa, a gente vai lidar com dezenas, centenas, milhares de empresas. A gente tem mais uma pergunta aqui, Marta, do Mário Tavares. Ele fala que as facilidades, e a gente já vai indo já para os 5 minutos finais. Depois disso, tem uma pergunta sobre qual é o seu conselho, qual é a sua dica para que as empresas acelerem no mesmo ritmo em que o crime está acelerando, como é que elas conseguem acelerar do ponto de vista de proteção e resiliência, né? Proteção, evitar que aconteça, e resiliência, caso acontecer ou quando acontecer, como é que ela tem um menor impacto. Então, você vai pensando, Marta. O Mário pergunta, quais as facilidades tecnológicas para efetuar pagamento em qualquer lugar, né? Ele está dizendo que aumentou essas facilidades tecnológicas, né? Paga com cartão, com digital, com várias formas, e a inexistência de privacidade. Então, ele está dizendo que quanto mais avança as formas de pagamento, principalmente com as biometrias, diminui a privacidade. Como evitar isso? Né? Você vai poder responder também. A minha opinião é restringir as formas de pagamento. Não é porque existem dezenas de formas de pagamento que você precisa ter todas elas. Não é porque o banco te oferece 10 cartões de créditos pelo preço de um, pela taxa de um, que você precisa ter 10 cartões de créditos com 10 limites. Então, quanto mais você reduz, é como a carteira quente e a carteira fria que a Marta estava falando. Essa é a minha opinião. E a tua, Marta? Assim, obviamente, assim, a gente hoje tem uma amplitude imensa de como pagar as coisas. É o cartão, né, sem a necessidade de você inserir o seu PIN code, né, é só você passar lá o wireless, pode passar pagamento por aproximação no telefone, do Apple Watch, enfim, de várias esferas aí. Eu, particularmente, eu tenho muita cautela em relação a isso. Eu sou totalmente adepta à tecnologia, adoro, né? Estou inserida nesse universo tecnológico, mas infelizmente o nosso nível de proteção aqui no Brasil ainda não é adequado para certas esferas. Então, eu particularmente evito. O wireless é o que eu uso, mas assim, é limitado até um valor de R$50. Então, é o máximo que conseguiria passar em relação a isso. E eu acho que isso está atrelado também a uma comunicação direta com o meu banco para que, sim, se acontecer algum tipo de transação, eu tenha uma notificação imediata e não tenha dúvidas de que aquilo tenha acontecido. Sinto que tem uma questão de privacidade relacionada? Tem, né, mas não chega a ser uma violação, porque eu limitei isso de forma, né, menor e com uma comunicação que tem uma ponte direta com o meu banco. Assim, eu não me sinto numa posição de ameaça em termos de utilização da tecnologia quando eu querer, e à medida se um dia eu sentir mais segurança no processo como um todo, talvez eu amplie isso para uma esfera maior, mas nesse momento ainda prefiro inserir lá meu númerozinho no PIN code quando excede o valor de R$50. O Antônio Neves aqui está dizendo que, parabenizando, Marta, dizendo, nossa, que aula, merecia pelo menos mais 5 episódios. O Marcelo Obrigada. Vando aqui está concordando, dizendo que precisa de mais.
Acho que vamos fazer, então, uma série de cibersegurança e trazer alguns tópicos. Fazemos para pessoa física e pessoa jurídica. Tem uma pergunta da Márcia Ribeiro, querida Márcia. Ela pergunta aqui, como conscientizar os colaboradores e fornecedores? O seguro protege o contratante e contratado? E essa pergunta de conscientização tem a ver com a pergunta do Eliseu Flivock, está dizendo, boa noite, na corporação, como posso fazer para mitigar os riscos cibernéticos, tendo em vista que erros humanos, de quanto em quanto tempo seria o ideal realizar treinamento? Então, de novo, falando de conscientização, na minha opinião, Eliseu e Márcia, o treinamento ele deve ser contínuo. O que muda é a estratégia. Então, você faz um treinamento através de aula, videoaula, de chat, de brincadeira, de tela, de mensagens físicas, de e-mails. Então, são vivências. Existe um leque de estratégia. E até muito simulações grande. de phishing. Simulações. Isso! Simulações. Tem muita gente que cai. Vocês vão, na sua organização, se vocês não fizeram, façam. Vocês vão ver quanta gente cai nisso. Daí vocês entram numa escolinha de treinamento. É quase como quando você comete tantas multas, né? Que aí você vai para a escolinha para ter a carteira de novo. É mais ou menos isso. Então, essas são as formas complementares. Então, não é fazer treinamento da forma tradicional, que entra numa sala, PowerPoint, e isso não funciona. Não. Então, são estratégias complementares e sempre que eu quero dizer é o ano todo, o momento todo. Até porque as questões mudam, tá? Então, por exemplo, com o advento da pandemia, a maneira que os hackers estavam, né, então, tentando entrar em contato com as organizações era com temas relacionados a isso. A gente tem a nossa psíquica humana que é muito curiosa, né, em relação, todo mundo no momento de certeza, foi se aproveitar desse momento. Eu e o Tassi estavam conversando anteriormente, ao início aqui do nosso programa, que agora tem, né, os phishings de helpdesk, né, então, que ele estava mencionando aí, que os caras se passam dizendo que é do helpdesk e precisa fazer uma atualização, e tu tá em casa, tu não tem como saber que se é o João mesmo, que é da tua TI ali, e que tu ia lá, levava o teu computador para ele arrumar. Então, como que tu vai lidar com isso? Através de treinamentos e conscientização. Tu não precisa, obviamente, fazer uma academia de treinamento. Não, mas soltar pílulas, pelo menos mensalmente, em relação a tópicos que se correlacionam à cibersegurança, que podem representar uma ameaça à tua organização. E fazer uma dinâmica um pouco mais profunda, pelo menos uma vez por ano, extremamente recomendado. A questão da Márcia em relação a fornecedores e seguros, hoje a gente sabe, né, que muitas empresas estão migrando para a nuvem, tem uma dependência de compartilhamento de informações com empresas terceiras, né, então, folha de pagamento, escritório de advocacia, todo mundo acaba recebendo teus dados, né, a tua organização, e na eventualidade de acontecer um incidente que por falta, né, desses terceiros, dessas empresas, o seguro hoje ele traz um respaldo, sim, mas é aquela velha história. Tô lá dirigindo o meu automóvel, na estradinha. Bati no Tasto. Sou ferrada na vida, não tenho seguro, não tenho dinheiro. O Tasto tá lá bonitinho com o seguro dele, falou, não tem problema, eu vou acionar minha seguradora e eles vão pagar e eu vou pagar a franquia aqui. Enfim, eu sumi do mapa. Então, ele fez, né, um acionamento em relação a um dano provocado por um terceiro. Quem vai sair prejudicado no ano que vem na renovação do seguro? Vai ser ele. Porque ele vai ter acionado a pólice dele. Então, por isso que não é recomendado. Mas, se eventualmente ter uma necessidade, a pólice ela vem respaldar em relação a isso também. Mas tem preço. Tem preço, tem custo, sempre tem. Sempre tem, sempre tem. There's no free lunch. De forma alguma. E mais o Mauro Morato, excelente conteúdo, apresentando, parabéns, tá? Obrigado por compartilhar. E com isso, essa última, obrigado, Mauro. Marta, qual é aquela pergunta que eu tinha feito agora para a gente ir para o encerramento? A gente tenta iniciar no sermos pontuais, e você com sua vivência britânica, né, super pontual, vamos também terminar no horário.
Qual é a tua ideia, Marta, para as empresas ganharem velocidade, se comparado, o business delas não é cyber e o do crime é. Então, eles têm uma vantagem competitiva, por assim dizer, entre atacante e atacado, muito grande. Talvez as melhores, as estratégias mais eficientes que você tem visto nos clientes? Não sei, deixo contigo, Marta. O que a gente tem na Marte, que a gente acredita como resiliência cibernética, e isso é algo que eu falo unanimamente em quase todas, né, as palestras que eu falo, são 4 pilares. Processos, Uhum. tá? Então, tua empresa precisa ter processo estabelecido. Imagina hoje se acontece um incidente cibernético na tua organização. A tua empresa tem hoje um plano de resposta a incidente, vocês têm um plano de evacuação de incêndio. Mas sabe qual que vai ser a primeira ação que você vai tomar em relação ao incidente, se acontecer algo que parar completamente? Muitas empresas não têm isso documentado, não tem nem pensado quem vai ser. Só diz assim, ó, o José da TI que vai lidar com isso. No final, não é assim que funciona. De processos estabelecidos, está documentado, não só em relação ao acidente, mas a políticas, né, o que pode e o que não pode ser feito, como que vocês tratam, né, do tema. Ter boas práticas. A gente falou de fornecedor, né, então aqui acabei de falar de fornecedor em relação com compartilhamento de informações. Então, fazer a avaliação do risco que teu fornecedor, né, representa. Lembrando que a LGPD prevê responsabilidade solidária frente a vazamentos de dados que pertencem à tua empresa e que estão com o fornecedor. Ou seja, não é só avaliação de risco minha, é minha e dos meus principais fornecedores. Exato, então você tem que Perfeito. entender como que está essa questão dos terceiros, ter prática, que é treinamento, realizar testes, então dentro da tua organização, testes são os pentestes e aquele hacker do bem. Então, tem diversas Uhum. empresas que realizam aí pentest. Não é um exercício caro, mas é extremamente recomendado. Para quê? Para se tirar um raio-x de como que vocês estão hoje estruturados, se houvesse um hacker tentando entrar nos seus sistemas. Quão fácil é, o que ele conseguiria fazer, né? Então, essas empresas vão conseguir demonstrar isso, ter a prática de fazer isso. Tecnologia, investir em ferramentas de tecnologia. Não adianta achar que o problema né, não vai se resolver só com o que o teu TI tem lá. Então, eu já Hoje peguei já empresa. contratei seguro, não preciso mais de tecnologia Não vai nenhuma. conseguir mais contratar o seguro sem ter isso, gente, sem ter esses pilares, inclusive. Então, não adianta vir chorar para mim, não. Ter que ter, né, então, minimamente uma proteção de antivírus, ter atualizações de patches, né, então, na tua organização. O que é isso? Sabe que nem o iPhone se atualiza com uma versão nova? Tem que ter certeza que o teu TI está fazendo a atualização dos sistemas operacionais críticos da tua organização dentro do que é recomendado pelo fabricante. Isso é extremamente essencial. Não adianta você ter uma ferramenta bacana e não estar atualizada para a versão nova. E muitas empresas postergam porque elas têm que, às vezes, parar a operação, né? Ou tem que fazer no final de semana e acaba sempre postergando, vai para frente, vai para frente. O WannaCry, que foi aqueles ataques que aconteceram em 2017, muitas empresas foram afetadas em decorrência de não fazer atualização de patches dos seus sistemas Windows. Então, precisa ser feito. Investir em ferramentas, e aí o seguro, né? Então, porque mesmo que você construir esses outros 3 pilares, né? Então, processos, práticas e tecnologia, Processo, prática, tecnologia e seguro. você ainda está sujeito a ter perdas significativas em relação ao incidente, então a gente traz aí a última camada de proteção para a transferência e o tratamento da crise, porque a pólice ela não vem só amparada pelos custos, mas também aí com equipes de gestão de crise à disposição na prateleira para o segurado tratar isso de maneira mais rápida frente ao incidente. Já estou colocando aqui para vocês os 4 pilares. Já escrevi no YouTube. Então, os 4 pilares são processos, práticas, tecnologia e seguro. São os 4 pilares, já está lá registrado. E a Márcia fez uma pergunta, qual o horário do webinar amanhã, lá de Vai ser Davos? 13h de Brasil. Brasil. Isso. Perfeito. Então tá aí, Márcia. Amanhã, 13h, nesse link que nós colocamos aí no YouTube. Muito obrigado, Márcia, ou Marta,
pelas informações, pelas dicas que você passou, pela aula que você nos deu, uma experiência riquíssima e, de fato, merecia e poderíamos passar aqui mais outras 2, 3, 4 sessões falando de temas complementares ao que a gente tratou hoje, tá? Fico à tua disposição. E como é que o pessoal te encontra, Mar? Bom, primeiro agradecer, porque eu adorei participar também aqui do encontro. Foi um prazer compartilhar conhecimento. Estou à disposição para outras sessões, mas quem quiser me encontrar, eu tenho um LinkedIn como Marta Helena Chu, pode me adicionar lá. Estou sempre compartilhando muita coisa, tá? Então, acho que quase que semanalmente vai sair não um newsletter, um release agora que eu passei hoje para o meu time aqui de comunicações. Então, a gente está sempre, né, passando conhecimento, porque a gente sabe que é um mercado de rápida evolução aqui em termos de tecnologia. Então, estou super à disposição a esclarecer qualquer dúvida, conversar com vocês, ajudar vocês a entenderem o risco, e eventualmente a gente tem até né, situações em que a gente ajuda vocês a quantificar qual que é a probabilidade versus severidade de um incidente dentro da organização de vocês. Ou seja, uma avaliação de riscos. Exato. É isso aí, risco em evidência. Obrigado, Marta. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite.